A situação é crítica no cemitério São Bento. Furtos e vandalismo revoltam famílias que mantêm ali seus jazigos, que aguardam ações preventivas para a conservação do local. O pagamento da taxa de manutenção, já aprovada e implantada em Araraquara, até o momento não resultou em benefícios. Do local, fala o nosso repórter BH. BH, você circulou pelo cemitério São Bento, eu disse até que os cemitérios são galerias a céu aberto de arte sacra, de simbolismos religiosos. O que você observou aí? É nítida a ação de vândalos? Dá para perceber na primeira observada no cemitério São Bento, BH? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Luiz, e a todos que nos acompanham. Infelizmente é nítido, né? Chegando aqui, ao entrar no cemitério São Bento, a gente já percebe, primeiro, a situação dos furtos que estão acontecendo. O pessoal leva tudo que pode, Luiz. Vasos, as plaquinhas com nome, na maioria das vezes de bronze, puxadores de gaveta dos túmulos e assim por diante. Isso tem sido levado. Eu encaminhei algumas imagens aí para o Luquinhas que mostram exatamente onde estavam essas placas, enfim, essas imagens, né, os puxadores que foram levados aqui de vários jazigos, né, do cemitério São Bento. Além disso, essas imagens que vocês acompanham foram divulgadas, né, com uma imagem de um santo, né, quebrado, uma imagem de gesso. Porém, essa imagem já não está mais aqui no local, a imagem já foi retirada. O local continua aqui com as placas de mármore, pedaços de piso, vasos quebrados, enfim. Porém, a imagem já foi retirada. Agora, chama atenção, perceba aí nos túmulos, tudo levado, um prejuízo enorme para a família, né, que não só pela questão do prejuízo em questão de valor, dinheiro, mas a questão do local onde descansa o seu familiar, né, um local onde o pessoal deveria dar todo esse respeito, né, e infelizmente invadem, de acordo com as informações, à luz do dia. À luz do dia o pessoal tem furtado vasos, placas, puxadores aqui do cemitério São Bento, aqui dos túmulos do cemitério São Bento. Agora, familiares cobram realmente uma ação com relação à segurança, porque não há nenhum tipo de fiscalização aqui no local, seja por guardas, segurança, monitoramento e assim por diante, e aí fica a Deus dará, dando a possibilidade a esses indivíduos que entram no cemitério e acabam furtando muitas vezes em razão do bronze, né, para vender ou até mesmo trocar por droga, Luiz. Então, prejuízo grande para os familiares e não só o prejuízo, mas o desrespeito aos entes queridos que estão sepultados aqui no cemitério São Bento. Fernando Ferreira, há quanto tempo você está no jornalismo? Faça uma continha mais ou menos. Uns 30 e alguma coisa. 30 anos. Vamos falar em 30 anos. Há quanto tempo você fala de furto e vandalismo nos cemitérios de Araraquara? Mesmo tempo. Mesmo tempo. Eu não consigo entender a incapacidade dos gestores. Tem um problema? Vai lá e resolva. Não gera mais problema para quem é contribuinte. Ainda mais agora pagando para ter o seu espaço no cemitério São Bento. Então, ou tem que ter vigilante, ou tem que ter zelador, que seja, para pelo menos estar ali, né, como uma autoridade do espaço, ou tem que ter a guarda municipal lá dentro. Ah, mas você vai pagar um guarda para ficar dentro do cemitério? Sim, porque as pessoas estão tendo prejuízo. E a guarda tem a vocação regimental de cuidado próprio do município. Aquilo é um próprio do município. Por que não tem uma viatura plantada lá na porta do cemitério, ou motorizada, né, com motos, circulando lá dentro? Você pode aproveitar até outras áreas que tem ali no entorno, Praça Pedro de Toledo e tal, e a guarda fica ali, né? A responsabilidade daquele pessoal, daquela viatura, daqueles homens. Eu não consigo entender. Desde sempre, cemitério é ponto de esse tipo de situação. E desde sempre o poder público paga para ver. Mas tem dois agravantes, né? Você disse muito bem. Primeiro que agora a gente está pagando por aquele espaço. Isso é uma coisa recente. Então deveria ser diferente do tempo quando o Fernando falou dos 30 anos. E segundo, porque agora a maioria dos vandalismos ocorrem durante o dia. Quer dizer, é mais fácil você identificar. O que acontece, Luiz, uma análise mais ampla, é que a guarda está sobrecarregada em Araraquara. Você tirou os vigilantes, os controladores de acesso, de unidades de saúde, de escolas. Sobra para quem? Para a guarda. Eu sei, Zé, mas a guarda não está na escola, a guarda não está na rodoviária, exatamente, a guarda não está no cemitério, a guarda está onde? Aí você tira da rodoviária. Não tem vigilante também.
sobra para a guarda. Tivemos agora um caso seríssimo na Guarda Municipal, troca de comando. Quer dizer que o ambiente ali dentro também não é o ideal para se fazer um trabalho bem feito, porque a gente sabe que quando o ambiente é bom, a coisa funciona muito bem. Se você tem um ambiente conturbado, como se mostrou a Guarda Municipal, teve o comandante, mais 5 pessoas do primeiro escalão da Guarda saindo atirando aí por assédio moral, por descumprimento, por o comandante da guarda, né, que é o secretário de segurança, falando de descumprimento de ordens, o ex-comandante falando que teria que forjar praticamente números de uma situação que nem acontece mais. E aí o cemitério faz parte de tudo isso. Lugar abandonado fica mais fácil para vandalismo e também para quem vai roubar as peças sacras, enfim, peças de bronze e tudo mais. Ô Zé, você e o Luiz falaram que está sendo pago. Então eu quero começar daí. Será que está sendo pago? Eu estou pagando. Será que a gente tem uma auditoria? Porque eu conheço o Fernando, eu conheço mais uma série de pessoas que estão pagando, mas também conheço gente que nem recebeu correspondência a respeito. Será que tem uma auditoria a respeito para saber que quem tem que pagar está pagando? E se está pagando, para onde está indo esse dinheiro? É óbvio que esse dinheiro, se estiver sendo arrecadado, tem que ser 100% reinvestido no próprio cemitério. Eu acabei de falar agora anteriormente no programa que o muro ali em volta está todo desmanchando porque ele é de barro velho e ele é baixinho, entendeu? E para piorar, além de ele ser baixinho, ele ainda tem uma espécie de uma escadinha. Você põe o pé, você pula, você tá dentro. Entra pelo portão principal, tá aberto. Ninguém tá pulando o muro, não. Entra durante o dia, entra à noite, entra a hora que bem entender. Então, ou tá uma bagunça generalizada a administração desse cemitério, porque a gente não vê um caso de vandalismo tão sério, por exemplo, nos Britos, que há muito tempo cobra, que tem uma administração aparentemente mais eficiente que a do São Bento. Então é importante que se debruce a respeito da administração do próprio cemitério. Está sendo recolhido? Se está, o que está sendo feito? E quais são as medidas que estão sendo feitas para mitigar esse problema? Luiz, você falou em 30 anos, né? A gente brincou aqui com a data, mas é uma vergonha isso que acontece pelo seguinte: eu já ouvi ao longo desses mais de 30 anos as ideias mais interessantes para que se reverta esse quadro ali no cemitério. Vou falar algumas delas só para você ter uma base. Entre as que eu acho que chamaram a atenção, tem uma que falava de fazer a iluminação noturna no cemitério para ficar mais fácil a fiscalização. Uma outra também, eu me lembro, que falava da instalação de câmeras no edifício que tem ali da Unesp, porque a posição é bem privilegiada ali. Então ali você teria uma visão muito ampla de toda a área do cemitério. Eu falei aqui do alambrado, tira o muro e bota o alambrado. Eu só escuto as ideias aqui, mas a gente na prática não percebe. Ouvi também, não sei se isso foi implementado, a entrada em determinados momentos da noite, da equipe da guarda municipal fazer rondas, já que o cemitério estaria iluminado, faria guarda ali rondando o cemitério. Não sei se isso foi implementado na prática. Agora, ao longo de todo esse tempo, a gente percebe que a coisa não caminhou. A única coisa que caminhou foi o fato de você ter a cobrança no cemitério. Isso caminhou e caminhou bastante rápido. E eu fico aqui imaginando o seguinte: se eu paro hoje, meu carro, num estacionamento pago de algum tipo de estabelecimento comercial, mesmo que a plaquinha do estacionamento esteja lá mostrando não nos responsabilizamos por furtos, essa placa é balela, porque juridicamente você estabelece uma relação ali jurídica que joga por terra esse tipo de situação. Cobrou é responsável, então é isso aí. Agora, o fato de você ter cobrado e ter tido algum tipo de problema, as pessoas podem entrar na justiça, porque você está pagando por alguma coisa que você não está recebendo. Não se resolveu o problema nem com a cobrança. Deixa eu só liberar o BH. Começa a chover de novo em Araraquara, né, BH? Você tá aí desprotegido no Campo Santo e a chuva tá castigando o BH. Sem movimento nesta manhã aí, né? Pois é, até o momento é só um chuvisqueiro, acredito que passageiro, mas começa a chuviscar em Araraquara, tempo, diria um amigo meu, carrancudo por aqui, né, bastante nublado, sem sol, e agora começa a chuviscar, né, então vamos aproveitar e correr, que eu tô bem longe aqui do carro, Luiz. Ô, BH, assombração você não viu nenhuma aí não, né? Não, nem por enquanto não, espero que nem veja. Então corre lá se proteger da chuva. Ô Lucas, a gente brinca aqui, mas o assunto é sério. Fernando, acho que você fez um panorama da situação, né? Pagou, tem direito a receber. Eu acho que as pessoas que estão pagando, estão tendo prejuízo, não pagam para isso.
pagam para ter, né, o espaço bem mantido. Ideias surgiram muitas. Quantas dessas que você listou saiu do papel? Nenhuma. O espaço está lá, né, sendo alvo. O Ernesto comparou com o cemitério das Cruzes, né, cemitério dos Britos. Eu acho que a grande diferença, primeiro, é a localização. A região central concentra mais moradores de rua, usuários de droga, do que exatamente aquela região do Vale do Sol. Mas também tem a configuração física, né? O dos Britos, sim, tem alambrado, é um espaço aberto. Você vê lá dentro. E a questão das obras sacras, pela configuração do cemitério... Não tem tanto lá, né? Não tem quase nada. Não vai chamar a atenção de quem quer roubar, né? É o cemitério de classes mais populares, né? Não tem placas de bronze, estátuas de santo e coisas mais valiosas como tem o cemitério São Bento. Então é menos competência da prefeitura e mais razões outras, né, que dão essa configuração diferente. Luquinha, a nossa audiência está se manifestando, está mandando imagem, está cobrando explicações. Vamos ouvir e ver algumas dessas manifestações e, na sequência, já trazer a fala do secretário Lachicha, que é de serviços públicos. Talvez nós tivéssemos que ter também uma fala da segurança pública, mas vamos ver o que o Lachicha vai dizer. Antes, a manifestação do nosso ouvinte. E por aqui, comigo, a audiência está bastante insatisfeita e eles vão expressar aqui a indignação no jornal da EP. Luquinhas, você acredita? A gente está pagando imposto do cemitério São Bento, você acredita? Lá da minha avó roubaram todas as fotos. Agora meu irmão foi lá no cemitério, no túmulo do meu pai, levaram o crucifixo do meu pai e a plaquinha. Então para que nós estamos pagando esse imposto, um absurdo, e não tem segurança? E Luiz, agora tem uma imagem para ilustrar o que você disse, a questão das estátuas. Olha, tem cada imagem que você fica parado assim, ó, estarrecido de ver de tanta beleza, porém estão vandalizando, e nós recebemos o áudio de mais uma pessoa que inclusive está frequentemente ali no cemitério, e ela vai relatar e mostrar pra gente esse compilado de imagens. Eu sou uma das trabalhadoras lá do cemitério São Bento e é um absurdo o que eles estão fazendo com as placas, com os vasos. Eles estão fazendo um arrastão com as coisas dos outros, e eu pude presenciar, inclusive eu tenho algumas fotos que eu fiquei indignada. Já fazem muito tempo que isso está acontecendo, porém nas últimas semanas se intensificou. Me parece que tem equipe para poder estar fazendo esse arrastão da maneira como está fazendo, e o poder público não faz nada. Inclusive tinha um guarda, mas foi cancelado o trabalho dele, então está à deriva o cemitério São Bento. Porém, não podemos nos esquecer de que está cobrando a taxa dos proprietários dali, o imposto. Porém, não se faz absolutamente nada. Aqui eu deixo a minha indignação. É isso, a sua indignação é a indignação de dezenas, de centenas de pessoas em Araraquara. E aquele ímpeto de alguns vereadores, na época da discussão, né, da cobrança de taxa, para ser favorável ou para ser contrário, tem que ter o mesmo ímpeto agora para cobrar que o poder público chegue lá e faça o que tem que ser feito. Vamos ouvir o secretário Lachicha, Walter Rosato? E outra coisa que me chama a atenção também, rapidamente, Luiz, é que isso não começou agora, né? Vamos dizer, nesse ano. Já tem alguns meses que isso está acontecendo. Ninguém foi preso, né? A guarda não conseguiu pegar nenhum para dar um susto em alguém, né? Nem que for para dar um pé do ouvido no cara que tá fazendo. Uma plaquinha. Não consegue. Então, quer dizer, alguma coisa está muito errada, né? Vamos ouvir o secretário? Atenção, para quem está esperando uma solução, vamos ver o que o secretário anuncia. Na verdade, os dois cemitérios estão passando por um período de transição. Ou seja, os contratos de vigilância foram encerrados dos dois cemitérios, e nós abrimos 2 licitações, uma para vigilância diurna, que é desarmada, e a outra para a vigilância noturna, que é armada, para os 2 cemitérios. A licitação da vigilância diurna já fechou, já tem empresa vencedora, e eles já estão com a ordem de serviço para colocar os vigilantes diurnos.
A licitação dos vigilantes noturnos, ainda a licitação está em andamento e nós não temos empresa vencedora. Portanto, nós devemos iniciar a vigilância diurna nos 2 cemitérios, o que deve diminuir de maneira bem substancial o número de vandalismo, né, os atos de vandalismo e de furtos nos 2 cemitérios, embora 85% dos furtos são no cemitério São Bento e, por incrível que pareça, no período diurno. As pessoas entram, pegam as peças de bronze, os adornos, as placas, os vasos e revendem provavelmente para consumo de droga, e a gente não consegue pegar nem o receptor e nem esses bandidos. Então, infelizmente, nós estamos passando por um período difícil nos 2 cemitérios e tem acontecido realmente um número exagerado de tanto atos de vandalismo quanto atos de roubos, né, de furtos. Mas é um período, né, esse período vai passar. Assim que fechar a licitação do período noturno, nós vamos colocar também os guardas armados à noite e aí volta à normalidade. Então é isso. Vamos aguardar que em breve a gente vai ter uma situação normal nos 2 cemitérios. É isso, vamos aguardar, Só deixa que leve data. as placas, leve o vaso, leve o santo, quebra a cabeça do santo, tenha paciência, você paga, mas você vai ter um prejuízo, mas daqui a pouco vai ficar bom. Depois que levarem tudo, não vão ter mais o que levar. O que me incomoda Sabe, essa passividade é uma coisa, Zé. Que não fala uma data, né? Fala assim, ó, já fechou a licitação, a partir de semana que vem já tem vigilante. É em breve, é em breve. Aí, claro que não tem nada a ver, mas só comparando, a inauguração da UPA Central era em breve também. Em breve. Daqui a pouco já estamos em 2026 e continua. Quer dizer, olha, quem tem difícil. placa lá, recolha. Vai lá, desparafusa, leva pra casa. A hora que chegar o segurança, você instala de novo, porque, sabe, estão só pedindo paciência. Paciência uma hora também esgota, né? Jornal da